entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um marco no ministério dele. Tempo de muito sucesso. Obrigado, querido. Tempo de muito sucesso, marcante. Seus discípulos estavam celebrando com muita alegria, porque parecia que agora a coisa ia acontecer. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ninguém podia igualar-se a Jesus. Ninguém fazia milagres como ele fazia, ninguém ensinava com a autoridade com que ele ensinava, ninguém tinha poder sobre os demônios como Jesus tinha. Mas tinha alguma coisa estranha. Eles tentavam juntar as peças do quebra-cabeças da história e tinha alguma coisa que não encaixava. E agora, na entrada de Jesus em Jerusalém, ficou mais complicado ainda, porque eles esperavam recebê-lo em cima de um cavalo, porque era assim, o símbolo de alguém que vem à guerra. Ele ia libertar, o grande Messias que libertaria os judeus do poderio romano, da opressão romana. Mas Jesus vem em cima de um jumento, símbolo de um rei que chega em sinal de paz. Não dava para entender. Jesus entra em Jerusalém e complica ainda mais a percepção deles. A multidão, ela reconhecia que Jesus viera de Deus, mas ela não reconhecia a sua missão. A entrada triunfal de Jesus foi tão significativa que ela é registrada nos 4 evangelhos. Isso acontece quando Jesus vem de Jericó para Jerusalém, 30 quilômetros de caminhada, e um pouco antes, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vão até tal lugar e digam que eu preciso de um jumento que ninguém usou. É o início do fim. Ele sabe que aquela chegada em Jerusalém vai começar um processo de cumprimento de várias profecias. A chegada dele a Jerusalém é que a esperança do mundo está chegando em Jerusalém. Aquele que veio para viver, morrer e ressuscitar, estava cumprindo o projeto de Deus. Tudo tinha sido planejado cuidadosamente. Jesus já tinha ido a Jerusalém várias vezes, entrou e saiu a pé. Jesus já havia estado ali, mas dessa vez ele tinha que entrar num jumentinho. Seria um ato profético. Por isso ele precisava daquele jumentinho. Jesus sabia que as profecias teriam que ser cumpridas nele. Deus sabia. Deus nunca é surpreendido pela história. Eu e você somos. E vimos no celular, e vemos na internet, na televisão, ouvimos a notícia e dizemos: uau, por essa eu não esperava. Deus nunca diz: por essa eu não esperava. A reação de Deus é sempre: e agora qual é o próximo passo? E o próximo passo? E o próximo passo? Na vida de Jesus, as profecias estavam sendo cumpridas. E naquele momento tão especial, o nosso mestre, no auge da popularidade, ele olha para os seus discípulos e ele está interessado em fortalecer o caráter dos seus discípulos, porque ele sabe o que eles terão que enfrentar no futuro. E ele faz teste de obediência, porque, afinal de contas, obediência é o que se espera de um discípulo, não é? Tem como ser um discípulo sem obedecer? Não. Naquele momento, Jesus está dando ordens para os seus discípulos para fazer alguma coisa que é complicada. Dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa
dele. O Senhor precisa dele. Alguns comentaristas dizem que, provavelmente, os donos do animal eram discípulos de Jesus. É por isso que, quando os discípulos falaram, o Senhor precisa dele, tão facilmente eles cederam o animal. Mas sabe, eu conheço um Deus que faz com que pessoas que não conhecem a Ele concordem com coisas que parecem impossíveis, porque Ele fez elas concordarem. Você conhece um Deus assim? Então é possível que o dono daquele animal nunca tenha visto os discípulos mais gordos, não conhecesse Jesus, e ele, a hora que aqueles homens chegaram e disseram, o Senhor precisa deles, ele disse, tá bom, sem ter uma explicação. Deus age na história, e ele não age sempre com lógica e com razão. O Senhor precisa dele, era o código claro que o Senhor deu para os seus discípulos. Obedeçam, façam uma coisa completamente fora do padrão, e vocês vão se surpreender, porque eu estou agindo. João 14, 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É assim que um discípulo prova para Deus que o ama, obedecendo. Discípulos são sempre desafiados a dar passos de fé, todo o tempo. Amém para isso? Você está disposto a provar seu amor a Deus dando passos de fé? Não tem como ser discípulo de Jesus e não dar passos de fé. Não tem como ser discípulo de Jesus e dizer, Jesus falou isso, mas eu não concordo. Eu me lembro, eu estava trabalhando com uma senhora, já com uma certa idade, mais velha do que eu, né? Eu era mais novinho, eu tinha 30 anos na época, estou me lembrando disso. E ela era uma senhora, devia ter a minha idade hoje. E eu me lembro que nós estávamos discutindo a questão de perdoar, não perdoar e tal. Até hoje eu me lembro da observação que ela fez, ela vira para mim e diz assim, não, Jesus falou esse negócio que tem que perdoar, tem que 7 vezes 7, mas eu não perdoo não. Aprontou comigo, não tem perdão. Eu olhei para ela, eu disse, e você é crente? Ela disse, eu sou crente, mas tem umas coisas que Jesus falou que eu não concordo não. Tem algumas pessoas que precisariam ter uma Bíblia toda recortada, cheia de buracos. Cada versículo que ela não concorda e não pratica, pegar uma tesourinha e recortar. Como a sua Bíblia ficaria? Se você recortasse dela todos os versículos que você não segue. Já imaginou? Ia ter muito furo. O sintoma, a demonstração, a prova de que eu sou discípulo, é que eu estou disposto a obedecer ao mestre. E o mestre diz, quando a gente faz uma campanha como a que nós temos esse ano, eu mais um, eu estou dizendo, eu vou me expor e vou falar com alguém que talvez não me aprove, talvez não goste de ouvir de Jesus, e eu vou correr o risco de ser rejeitado por essa pessoa. Eu vou falar com aquele vizinho chato. Tem vizinho chato no teu prédio? Todo prédio tem. Mas eu vou falar com ele do amor de Deus. Eu vou convidá-lo para um culto, eu vou convidá-lo para o meu pequeno grupo. Nossa, aquele chato no meu pequeno grupo? Não, por favor. Mas ele precisa de Jesus. O desafio do eu mais um e de ser um discípulo que obedece é estar disposto a aceitar desafios que fogem da razão. Vai lá e diz para ele, o senhor precisa do jumentinho. O cara olha e diz, quem é o senhor? Meu jumento? Ninguém nunca usou esse jumento. Como é que alguém vai montar esse jumento? Não dá. Mas quem disse que Deus vai fazer tudo do jeitinho que a tua razão explica e justifica? Deus é maior do que a nossa mente. Amém? Graças a Ele, nós temos um Deus que é infinitamente maior do que nós. Você está disposto a obedecer às direções de Deus, sem questionar e, como discípulo, cumprir os propósitos de Deus? Discípulos foram usados para que o propósito de Deus se cumprisse. Não foi isso? Porque aqueles discípulos obedeceram a Jesus, eles foram até lá, os propósitos de Deus se cumpriram com Jesus entrando em Jerusalém em cima do jumentinho, não foi? Quando você, como discípulo, como discípula, obedece o que o Senhor fala,
Os propósitos de Deus na vida daquele seu parente, na vida da sua família, na vida do seu colega de faculdade, de trabalho, se cumprem. Porque um discípulo que obedece é usado para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. Você decide obedecer a Deus? Jesus coloca aqueles discípulos, antes de ter uma manifestação pública absurda da popularidade, do sucesso, algo inebriante. Ele quer que aqueles discípulos percebam que ele continua no controle da história e eles entram no momento de maior popularidade de Jesus. Versículos 35 a 39, Jesus entra naquela confusão toda. O interessante é que Jesus entra naquele momento de popularidade em que os discípulos, de uma forma incrível, o recebem, mas ele não se deixa levar por tudo aquilo, não sobe a cabeça. Se naquele dia Jesus era aclamado, com popularidade e sucesso, ele tinha certeza que em poucos dias ele seria preso, julgado, humilhado, crucificado e morto. Você já descobriu que a vida é assim? Tem um momento de sucesso e tem um momento de fracasso. Tem um momento de vitória, tem um momento de derrota. Tem um momento de alegria e tem um momento de tristeza. Já percebeu essa dinâmica da vida? Você já percebeu que a glória, que o sucesso é muito efêmero? O pessoal mais novo agora me perdoe, tá? Já ouviu falar de Ayrton Senna? O pessoal mais velho deu risada. Pastor tinha um problema naquela época, porque tinha uns membros de igreja que matavam o culto da manhã para ver corrida de Fórmula 1. Já tem gente se sentindo culpado agora. A popularidade era um absurdo. Agora ninguém mais vê Fórmula 1. Percebe? Aquele sucesso, aquela coisa, aquele frisson com Fórmula 1, onde é que está? Agora, denúncio de idade. Mamonas assassinas. Lembram? Milhões de discos vendidos. Milhões. A garotada nova aí está olhando para mim, mamona o quê? Eles nunca ouviram falar. Sucesso e nada. Simplesmente desaparece. A vida é assim. A vida tem altos e baixos, tem essas mudanças. Nada permanece nessa vida para sempre. Quem sabe você veio para esse culto se arrastando. Você foi trazido. Você por dentro está em frangalhos. Você vive um momento de tristeza, de fracasso. A palavra de Jesus para você é: vinde a mim. Venham a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos. Jesus acolhe você com um abraço, porque eu vou aliviar essa dor, esse cansaço. Porque isso também vai passar. Amém? A dor passa. E sabe, talvez você tenha vindo aqui num momento de sucesso, de alegria, a vida está dando certo, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Cuidado. Não deixe subir a cabeça como Jesus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? Seu coração. Consagre esse momento de sucesso, de alegria, de vitória ao Senhor e celebre, viva intensamente esse momento. Mas celebre, sabe por quê? Porque isso também vai passar. Não sou profeta do mal, da desgraça, mas a vida é assim. É por isso que a gente tem que aprender a viver com essa dinâmica da vida. Jesus vivia muito bem
com aquele tempo em que ele tinha embates, em tempo que ele era celebrado e queriam torná-lo rei. Aí ele vinha e de novo tinham pessoas perseguindo e ele lidava com isso com muita tranquilidade. O apóstolo Paulo trabalha muito bem essa questão quando ele diz: eu aprendi a estar contente em toda situação, porque a minha alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Não são as circunstâncias, não é o que está dando certo, nem o que está dando errado, que vai afetar a minha alegria interior, que depende do Senhor. E é por isso que eu prossigo. Porque o que está ruim vai passar, e o que está bom vai passar. Então eu continuo firmado na rocha, que é o Senhor. O profeta Zacarias, 480 anos antes de Cristo, tinha falado que esse momento ia acontecer. Alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo, vitorioso, humilde, montado em um jumento e um jumentinho, cria de jumenta. Por isso que Jesus tinha que entrar em Jerusalém em cima do jumento. Eles o trouxeram a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O povo estendia os mantos pelo caminho e Jesus passava com o jumentinho, balançava aquelas palmas. Eles celebravam a chegada do Messias. Aí você diz: que coisa estranha, né? Balançar aquele negócio, colocar os mantos dele no caminho para Jesus passar em cima. Você consegue imaginar Jesus numa parada de 7 de setembro? Parado do teu lado ali, olhando e dizendo: por que tem homem, mulher, criança balançando aquela bandeirinha sem graça assim? Mas não é o que fazem em 7 de setembro? Aí ele vai para a formatura. Você já viu aquele boné esquisito que formando usa? É muito esquisito aquele negócio. Cá entre nós. Aí ficam usando aquele negócio esquisito, e quando termina a formatura, fazem o quê? E Jesus olhando aquilo e dizendo: não tinha um raminho aí para balançar? Não. Cultura. Cada cultura celebra de uma maneira diferente. Naquela cultura era fazer isso, era colocar os mantos no caminho, e com isso eles davam honra para Jesus, mas Jesus sabia que a glória desse mundo é passageira. Meu irmão, minha irmã, nunca se iluda. A glória desse mundo é passageira. É muito efêmera. Não se iluda. Mas sabe, tem um versículo 39, eu gosto dele, porque ele serve de alerta para nós. Todos nós encontramos um vinagre na vida. Todos nós. Versículo 39 diz que alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Maior festa, todo mundo curtindo, todo mundo feliz da vida, todo mundo dizendo: os céus se abriram, os céus chegaram à terra. Aí tem aquele tio, tem aquela tia, tem aquele irmão, cruza o braço, franze a testa. Isso aí não está bom, não. Para mim não é coisa séria. Todo mundo tem essa experiência com uma pessoa azeda. E tem gente que nasceu para furar a bexiga de alegria de todo mundo. Tem pessoas que adoram fazer um comentário ácido, crítico, para destruir o momento. Já teve essa experiência? E a pessoa destrói. E se você está buscando a aprovação dessa pessoa, você está perdido. Você acabou.
Acabou toda a alegria, acabou todo o momento de celebração, porque aquela pessoa não aprovou. Sabe, a minha sugestão, não busque a aprovação de ninguém. Feliz é aquele que é aplaudido por Deus só, e só busca a aprovação de Deus. Amém? Jesus não está preocupado com aqueles fariseus que criticavam, como Jesus não estava preocupado com aquele pessoal que estava enchendo a bola dele. Ele não se iludia com aquilo. Porque o desejo do coração dele era agradar o Pai. Ele tinha um foco muito claro. Que nós possamos caminhar pela vida com esse foco muito claro. Eu vivo para agradar o Pai Celeste. Os aplausos, a glória desse mundo não vai me envaidecer, nem me tirar do foco. Os ataques, as desgraças, as pessoas que vão tentar me destruir, não vão tirar o foco. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou seguro que Ele é poderoso. Para quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa segurança? Diga amém. Sabe, quando você lê esse texto, e você vê Jesus, ele continua treinando seus discípulos, porque vem coisa séria por aí. Ele consegue viver aquele momento ali com aquela oposição, com aquela crítica, e ele responde no versículo 40 de uma maneira muito interessante. Ele diz, eu digo a vocês, respondeu, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, deixa eles fazerem isso, não tem problema. E Jesus entra numa outra vibe agora, completamente diferente. Ele está lidando com o sucesso desse mundo, ele lida com a crítica, ele está olhando para os seus discípulos que ele tem que preparar, porque daqui a pouco ele vai embora e eles têm que ser discípulos que obedecem. Aí ele olha para Jerusalém. No auge da sua popularidade, ele tem estrutura interior para olhar para a cidade e fazer esse olhar com compaixão. Ah, como nós precisamos aprender com Jesus. Independente dos movimentos que a vida traz sobre nós olharmos para a cidade, olharmos para as pessoas com um olhar de compaixão. A partir do versículo 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. E disse, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão, a cercarão por todos os lados, também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Jesus chorou por ela. Ele olhou para aquela cidade e ele viu que tinha os discípulos que o receberam daquele jeito, mas tinha muito mais gente lá. Jerusalém, na época da Páscoa, é parecida com a Aparecida do Norte no feriado da padroeira. É parecida com Meca, no feriado religioso dos muçulmanos. Como diria o nordestino, ela estava assim, ó. Aquela multidão que mais tarde, incitada pelos religiosos, grita, crucifica-o, crucifica-o, dê-nos Barrabás. Ele olhava aquela cidade e dizia, Jerusalém. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Jesus tem um coração cheio de compaixão. Minha oração é que Ele nos dê um coração cheio de compaixão. Para nós olharmos aquele colega de trabalho que não aceita o convite para vir no pequeno grupo. E que ao invés de dizer que se dane então, que vá para o inferno. Que você diga, Jesus, Ele não sabe a paz que Ele poderia ter, a paz que ela poderia ter. Jesus, tem misericórdia. Um coração cheio de compaixão, daquela pessoa que você já alertou, você já falou,
você já alertou, você já falou, e ela não escuta. E as coisas estão complicando cada dia mais. E chega uma hora que você diz, sabe o que mais? Abrir mão. Que Jesus deu um coração cheio de compaixão para dizer, mais uma vez, Senhor, me mostra um outro jeito de eu dizer a mesma coisa, de eu fazer a mesma coisa. Quem sabe agora essa pessoa vai me ouvir. Um coração cheio de compaixão que nos faça chorar pelas pessoas, chorar pelos perdidos, chorar por aquele filho afastado, chorar por aquele vizinho que não ouve, por aquele colega de trabalho que critica o Evangelho e que sempre tem uma história de um pastor que fez A, B, C, D, F, G e que nunca está interessado em ouvir a sua história de uma evidência do poder de Deus. E você vai olhar para aquele colega com um olhar de compaixão, dizendo, se ele conhecesse o Jesus que eu conheço, ele não estaria falando isso. Não é verdade? Porque Jesus olha para todas as pessoas com compaixão. Ele olha para quem está no presídio, ele olha para quem está no hospital com compaixão. Ele olha para aquela pessoa que está em casa com uma doença terminal com compaixão. Ele olha para mim e para você com compaixão. Olhar terno, cheio de compaixão. E ele diz, eu quero te ensinar, meu filho, eu quero te ensinar, minha filha, a ter compaixão pelas pessoas com quem você se relaciona, para que elas percebam o meu amor através de você. Um comentarista fez uma observação que eu guardei para mim e compartilho com vocês. Cristo manifestou a sua dupla natureza ao derramar lágrimas como homem, na situação que ele havia predito como Deus. A sua morte, ressurreição, o seu sofrimento antes da cruz, na cruz, foi predito no Velho Testamento, pelo próprio Deus, por Jesus. Mas ele chora ao ver que pessoas como Judas, seu discípulo, o trairia, ao ver que aquelas pessoas em Jerusalém o crucificariam. Um outro comentarista diz que as lágrimas de Jesus são as lágrimas de Deus, quando vê a dor e o sofrimento desnecessário em que se envolvem os homens, na sua insensata rebelião contra a sua vontade. Rebelião, desobediência. Leia em silêncio esse parágrafo mais uma vez e deixe Deus ministrar o seu coração.